mudando agora de assunto, o Zenit, o time lá da Rússia, no John Arias, do Fluminense, jogador de bola da seleção colombiana, e também Arthur, que era do Bragantino, agora no Palmeiras. Estão aqui na tela os dois, John Arias. O Arias é muito valorizado, né? Agora é jogador de seleção, então tem ainda mais vitrine. Ainda mais vitrine, com a boa campanha que a seleção colombiana está fazendo. Ele foi campeão da Libertadores. Jogador de seleção colombiana, que vai bem nas eliminatórias. Ele vai aparecer. O Arthur não vive momento de tanta exposição quanto o Arias. Mas é também um jogador interessante. É um jogador atenção o número de assistências ali do Arias, né? 9 gols e 14 assistências. Diga, Brele, desculpe. Não, o Arthur também, por mais que esteja em baixa, começou muito bem no Palmeiras, mas teve uma queda de produção. Mas é um jogador que o mercado olha com muitos bons olhos. Então, por tudo isso, não é de se espantar que o Zenit tenha interesse no Arthur. O Palmeiras, até pelo investimento que fez nele, e esse tipo de jogador, claro que o Palmeiras tinha a expectativa, Arthur chegou, é solução imediata, e até foi, mas teve essa queda de rendimento. Mas pensando para o ano que vem, ou até mesmo nessa temporada, nos jogos que faltam, o Arthur ainda tem muito potencial. É um jogador, para mim, o Palmeiras deveria endurecer na negociação, porque continua, apesar da fase ruim, um jogador muito interessante pela capacidade que tem. Tem que ter elenco, né? Pelo lado. Tem que ter elenco. Só reconfirmando, então, que foi exatamente o que eu falei. O Uruguai fez 3-0 aos 71 minutos. Gol de Darwin Núñez com passe do De La Cruz, de cabeça, né? E 2 minutos depois, aos 73, aí o técnico olhou o Bielsa, tá bom, 3-0. Aí botou o Arrascaeta no lugar do De La Cruz e o Suárez no lugar do Darwin Núñez. Foi exatamente foram essas as mexidas. Depois ele colocou o Facundo Torres no lugar do Pelistre e seguiu. Mas entrou, jogou meia hora ou menos do que isso, o Arrascaeta. 73 minutos, menos do que meia hora. Inteiraço. Tá fresco, como diriam os técnicos portugueses. E entrou já com 3-0 no placar. Né? E quem não gostaria entrou de só para dar tapa, só para tocar de primeiro. E ainda sobre Arthur, quem não gostaria de tê-lo como reforço? Sabe o que me chama a atenção, professor? O Arthur, 25 anos, e o John Arias, 26 anos. Não é muito comum, mas talvez o mercado russo tenha algo diferente do resto da Europa. Os gigantes da Europa dificilmente vão atrás de jogador de 25, 26 anos na América do Sul. O mercado russo não é mais um mercado de destaque, até porque os times de lá não estão jogando competições internacionais. Então, eles têm que buscar alternativas, porque os jogadores jovens, assim, porque hoje o mercado grande europeu é de jogadores jovens, 17, 18, 19 anos, eles já estão sendo vendidos, para que lá se valorizem ainda mais. Essa faixa de idade, 25, 26 anos, é jogador que vai para dar retorno técnico imediato, não retorno financeiro. No caso do Scarpa. E aí, talvez a Rússia esteja buscando mais isso, assim, não é um investimento para revender, é para o cara chegar e jogar. Eles estão prontos para chegar e jogar, num nível diferente, não é Premier League, não é La Liga, é o futebol russo que hoje está isolado, né? É só consumo interno. Eu te interrompi, professor. Continue, porque você dizia, quem não quer um jogador como o Arthur? Desde que coloque ele fazendo o que ele sabe fazer, na parte do campo que ele sabe fazer. Eu acho que ele foi muito prejudicado pelo Abel nesse sentido. Cornete, então, o Abel Ferreira, o professor Abel. Corneto à vontade, até porque não tenho nenhum prazer nisso. As pessoas acham que a gente acorda de manhã para falar mal das pessoas. Não é isso. A gente já falou aqui muitas vezes de todas as pingas que o Abel tomou, mas tem que falar também dos tombos que ele leva. Eu acho que ele mexeu no Arthur de uma maneira errada, quebrou um momento muito bom do Arthur. E eu acredito no Arthur como jogador de futebol, como belo reforço para qualquer clube, inclusive para o Palmeiras se ficar. Uma retomada dele no Palmeiras também pode ser muito importante. A tendência, o torcedor do Palmeiras, observando essa fase, sem colocar na balança deslocamento tático, como ele foi prejudicado pelo sistema do Abel, vai embora, vende logo, não deu certo. Mas, para mim, o Arthur, até pela amostragem inicial, é um jogador a ser valorizado pelo Palmeiras. Até pelo investimento que o Palmeiras fez. O Palmeiras deveria fazer força para ficar com o Arthur? Não, É isso? Não, fazer força não. Não ceder completamente, não ceder ao momento e descartar o jogador pela primeira proposta que chegar. Tem de bater o pé, a não ser que venha uma oferta irrecusável, até pela idade do Arthur. Mas fora isso, só uma proposta para sair, o Palmeiras não deveria descartar, até porque tem perdido muitos jogadores. Entendeu que no mercado, com as características que o Palmeiras valoriza,
jogadores mais jovens, jogadores que têm um tempo para dar retorno técnico e ao mesmo tempo financeiro, é difícil de achar no mercado. Vai no mercado encontrar um jogador com as características do Arthur. Ou vai ser muito caro, inviável, ou vai achar jogadores de segundo, terceiro escalão. Então, por ter investido alto no Arthur, por ter feito um esforço para fazer com que o Bragantino vendesse, o Palmeiras tem de tentar manter o Arthur até onde for possível. Se sair, é jogador para ser reposto, com barulho como teve para o Danilo. Não é jogador para sair e esquece assim. Acabou de chegar, mal chegou. E é reincidência, porque a primeira saída do Arthur do Palmeiras, até hoje eu não engoli. O Palmeiras perdeu um jogador que precisava naquela posição. Na época trouxe jogadores inferiores ao Arthur, que deram em nada. E aí se justificou, não, era uma boa possibilidade de sair, trouxe depois, até hoje não me convenceu. E se ele sair assim, em brancas nuvens de novo, eu acho que vai ser uma reincidência negativa. Brancas falta nuvens? de visão. Vocês falam bonito demais. Sim, ou em brancas verdes nuvens. Não, Aquela coisa. nuvem não é verde. Nuvem pode ser branca, cinza ou mais No carregada. Palmeiras assim. pode ser verde. Ué, é Palmeiras. Só se você jogar uma luz assim. Ou então uma aurora boreal. Aí pode ser. A luz no Fluminense é tricolor, meu amigo Eugênio. E John Arias? É hora do Fluminense perder o John Arias? Jogador de bola. Jogador de bola. Jogador de bola desse tá em todo lado do campo, entrosado com o Cano. Mas o Fluminense, necessariamente, aí não tem como segurar, vai sofrer um desmanche. Vai perder suas principais peças. Não o fala Nino assim. vai embora, o André vai embora, o Arias provavelmente vai embora também, gente. É preciso. A realidade do futebol é essa: os jogadores se valorizaram muito. E são grandes jogadores. O mercado europeu, internacional, está de olho. O Arias foi um achado. Eu não sei por quanto o Fluminense vai vender, se vai vender. Mas com certeza fará um bom lucro em cima dele, porque pegou em baixa, pegou desconhecido. E já teve o lucro técnico. Sim, enorme. Agora é ter inteligência de mercado. O Fluminense vai receber bastante dinheiro, não só com as vendas possíveis e prováveis desses jogadores, como também com os prêmios, né? O prêmio da Libertadores é um belíssimo prêmio. Ganhou um bom dinheiro o Fluminense, ele tem condições de buscar, Figura, então. com inteligência no mercado, jogadores que possam fazer essa reposição. O Kennedy, não sei se vai agora, mas se ano que vem repetir o desempenho desse ano, vai embora. Jogador jovem, com potencial técnico. Essa é a realidade do futebol, Abel. Não adianta ficar sonhando. A realidade Mas o é Palmeiras essa. conseguiu, por um bom tempo, segurar vários. O Vai Flamengo segurar, também. vai segurar um Ganso, um Marcelo, jogadores que já... Esses já não tem mais mercado, né? O mercado não usa. Cano, esses devem ficar. Inclusive- Mas a molecada que joga bola, André. até por interesse. O André é jogador de nível mundial, do mais alto nível O mundial. André vai para outro tipo de mercado. Agora, o Arias é um jogador, nesse momento, a gente falou muito de Arthur, devia falar proporcionalmente mais de Arias, porque o momento do Arias, o Arias hoje é um dos principais jogadores da América do Sul. E no elenco do Fluminense, eu coloco o Arias como um dos 3 mais importantes, porque na final da Libertadores brilhou o Cano, o John Kennedy, o Keno com assistências, mas analisando a temporada inteira, para mim o Arias é um dos 3 principais protagonistas. Peraí, Arias, temporadas, o desde o outro ano é passado, Cano né? e quem é o terceiro? E André. E o Marcelo joga vôlei. Não, mas o Marcelo foi importante, mas o Marcelo não conseguiu ter uma regularidade, teve lesões, teve a suspensão na Libertadores, então por tudo, a idade também, defensivamente o Marcelo... Fábio joga com a mão, mas não joga vôlei. Mas Excelente, mas para mim o Arias, por tudo que entregou, principalmente as assistências... E pela regularidade, né? Participações em gols, essa Sempre ali. regularidade... Mobilidade. Jogando bem, então todas as características, o Fluminense perdê-lo é entender isso, tá perdendo uns 3 principais jogadores do Coração. elenco. Vou dar um GC aí pro GCzeiro. Bota aí. Ó. O Arias é o motor do didizismo. Olha só. Eu tenho visto, sabe que eu gosto de acompanhar o Sei que você ia falar que é o Romerito dos tempos Tem um modernos. jogador- Romerito negro. que não tem exatamente as mesmas características do Arias, mas que também, assim, seria uma oportunidade de mercado semelhante à do Arias. Aliás, o Fluminense descobriu o Arias na Libertadores de 2021, quando enfrentou o Santa Fé. O Arias era jogador do Santa Fé, Independente Santa Fé, da Colômbia. Naquela mesma Libertadores, ele também enfrentou o Júnior de Barranquilha e sofreu um gol no Maracanã de um jogador chamado Edwin Cetré, que hoje está com 25 anos e que é um dos principais jogadores hoje, não está mais no Júnior de Barranquilha, ele foi para o Independente Medellín.
Esse cara não tem exatamente as mesmas características do Arias, mas bate muito bem na bola, Repita o nome, tem por favor. força, driblador, Edwin Cetré. Outro colombiano que poderia emular o que o Arias fez no Fluminense. Emular. Emular. E tem aquela ginga de la pura salsa colombiana também. Ele é mais drible, velocidade e bater na bola. Falta, escanteio, especialista em pênalti. Muito bom jogador. Antes de terminar o F360, um abraço para a galera do Flow Sport Clube. Estive lá ontem naquela resenha muito boa com o David Jones, o Cross. Um abraço para a galera, foi muito boa a resenha. Tá lá para quem quiser assistir. Foi transmitido ao vivo, mas fica lá para sempre. O David sempre assiste a gente. Sempre assiste. David Jones sempre deve Fã estar do assistindo. 360. Então, um abraço. Que ganhou 2 Libertadores com o Palmeiras para transformá-lo no técnico mais bem pago do planeta, diz um trecho da reportagem. Abel Ferreira está há 3 anos no Palmeiras, com 8 títulos conquistados desde então, e segue nos planos da diretoria. A intenção do clube, inclusive, é de oferecer uma renovação por mais 3 anos caso a presidência Leila Pereira seja reeleita no fim do próximo ano. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe a sua opinião aí nos comentários. O que você acha a respeito disso? Olha, eu acho que o Abel fica até o final de 2024, na minha opinião. Deixe você nos comentários a sua opinião, o que você acha que vai acontecer. Se o técnico do Palmeiras não vai cumprir até o final o contrato, se essa notícia, essa proposta do Qatar aí tem algum embasamento. Obrigado, família, até o próximo vídeo.